O pessoal tá entrando aí. Guardar um pouquinho. A gente começar, né? E aí, pessoal? Beleza. Vamos começar assim bem. Vamos fazer um contexto inicial, né? Coisa tá feia, né? Dias muito intensos aí. Minha voz já tá ficando meio rouca, mas vamos lá. Fazer só um panorama geral, né? Eu gosto de acompanhar muito o mapa de Dizem Data, né? Muita gente já viu aí. Os números mudam o tempo inteiro, né? Mas aqui agora, nesse momento, 467 mil casos confirmados no mundo, 21.162 óbitos, sendo 7.503 na Itália e 3.647 na Espanha. A gente viu uma epidemia em plena expansão, né? Com vários cenários distintos, né? Acho que a gente pode até comentar um pouco disso. Eu vou responder algumas perguntas que o pessoal mandou e tal, previamente, ontem, né? Infelizmente, ontem tivemos um problema técnico aí. O Instagram parece que não estava aceitando muito as lives, né? Eu até brinquei com o pessoal, eu não consegui entrar no meu Orkut, porque eu também não domino muito essas tecnologias. Mas se a gente for pensar na epidemia, né, a China hoje controlou bem, teve um epicentro grande numa província de Hubei lá, e depois a Europa, né? A Europa explodiu a epidemia, está explodindo ainda mais, né? Itália sendo muito falada, e agora a Espanha também, a França, né? Eu tive a notícia ontem de uma colega da França, e 2.000 pacientes em ventilação mecânica, né? Uma coisa absurda. E a Itália aí com 7.500 óbitos e em plena ascensão. E a Espanha preocupante. Por outro lado, a Alemanha é um exemplo aí interessantíssimo, né? A Alemanha tem 37 mil casos confirmados e 206 óbitos, né? Isso dá tipo 0,5% de letalidade, que é bem menor da Itália, que está batendo aí 10%. Né? Obviamente esses números hoje não dá para a gente interpretar muito bem essas taxas, porque depende muito de como que o país está lidando com a epidemia, né? A questão dos exames, do diagnóstico. Eu acho que isso é importante, tem uma pergunta sobre isso que eu vou falar. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, tem algumas pessoas que não me conhecem direito, né? Eu sou Gustavo Rocha, eu sou médico infectologista e sou professor da Universidade Federal de São João del Rei, né? Atualmente na coordenação de curso, temporariamente. A Alemanha, alguém comentou da Alemanha aí, o que a Alemanha está fazendo de fato é testar todo mundo, uma vigilância enorme em cima dos testes, né? E aí ela cerca os pacientes que têm exame positivo e os seus contatos, né? Essa é a estratégia que a Coreia adotou, por exemplo. A Coreia, que foi o maior surto, o primeiro maior surto fora da China, controlou a epidemia de uma forma, tem 9.137 casos confirmados e 126 óbitos. Né? Esse número reduzido de óbitos da Coreia e da Alemanha refletem a testagem, né? A testagem intensa nos casos. Né? Eu estou vendo umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Questão da imunidade. Então, assim, a pessoa pega o coronavírus, ela fica imune a ele. Né? Tem uns relatos aí, 2 casos que
uma possível reinfecção. Não se sabe se foi reinfecção ou se foi uma infecção que durou mais tempo, né? A questão é que o vírus pode ter mutação, né? Inclusive a pandemia tem a ver com isso, né? Mutação nova, um vírus novo que ninguém é imune e pum, explode. Bom, em relação aos testes, eu estou vendo aqui uma pergunta que eu acho que é a pergunta que surgiu aqui antes, né? Como é que são os testes? Só para explicar o cenário, o teste que tem mesmo hoje é um PCR, uma reação em cadeia da polimerase, que é feito coletando material da secreção do nariz e da garganta. Esse teste aqui em Minas, ele é enviado do município para Belo Horizonte, na Fundação Ezequiel Dias. Lá é processado. Essa PCR demora. Os laboratórios geralmente falam em 48 horas para soltar. E aí até chegar de fato esse resultado, até rodar mesmo, a gente fala aí 5 dias, às vezes um pouquinho mais, né? Bom, e aí o Ministério anunciou agora, domingo, falou mais sobre isso, né, na entrevista coletiva, de novos testes estão chegando. Tem um teste rápido, que ele é um teste sorológico, né, ele vai dosar anticorpo, que é esse primeiro que está chegando, que anunciou uma doação aí de 10 milhões de testes. Esse teste, ele tem um período de janela imunológica, né? Na primeira semana ele não deve ser feito, porque às vezes o paciente está infectado e o exame ainda está negativo, né? Então ele vai chegar para ser feito a partir do 8º dia de doença, de sintomas, e ele vai ser mais restrito para profissionais de saúde, né? Porque se der negativo eles poderiam teoricamente voltar a trabalhar. E tem outros testes. O Ministério ontem falou, já licenciou 11 testes, né? Então tem teste rápido que dosa anticorpo, tem teste rápido que dosa antígeno e tem teste rápido de biologia molecular, teste rápido molecular, que esses são os melhores, né? E tem o teste de biologia molecular convencional, que é o que está sendo realizado. O teste rápido molecular, inclusive, tem um que os Estados Unidos aprovou agora, que está fazendo na turma lá, que é uma máquina que já tem, inclusive, aqui em Divinópolis, né? Uma máquina que faz teste rápido molecular para tuberculose, né? O Gene Expert. Seria uma coisa interessante, né? Se entrasse no Brasil, a gente poderia processar esse teste muito mais rápido, né? Em menos de 24 horas, o resultado pronto. E a gente consegue cercar melhor os casos e os contatos, né? Acho que essa estratégia ela precisa ser melhorada no Brasil, precisa ser implementada de forma adequada. Eu acho que é o caminho para a gente tentar controlar melhor esse vírus, né? Difícil, ele espalha muito rápido e causa casos graves que a gente está vendo aí, né? Umas perguntas aqui iniciais, né? A questão das espécies do vírus, do coronavírus e a questão da mutação, né? Parece que o coronavírus ele veio do morcego, né? O coronavírus tem várias espécies, né? Vários subtipos diferentes aí. A gente já tem um resfriado comum com 4 subtipos circulantes, assim, já há mais tempo que a gente conhece. Tivemos epidemias específicas, né? O MERS, a MERS e a SARS, né? A SARS e a MERS, que foram até mais graves, mas foram bem mais contidas. Não foi uma pandemia como nós estamos vivendo hoje. Então, um vírus que habitualmente está em animais, em morcegos, camelos, e que com alguma mutação ele se adapta ao ser humano e causa infecção. A gente não sabe se essa mutação ocorreu, às vezes, no animal ou no próprio ser humano. E daí ele se adapta e espalha, né? Esse novo SARS-CoV-2 parece que veio de morcego, né? Ele é muito parecido com o SARS-CoV-1 e muito parecido com um outro coronavírus que infecta morcego, né? Bom, vocês podem ir mandando pergunta aí. Divinópolis, situação de Divinópolis hoje. Divinópolis tem poucos casos confirmados, né? Até então apareceu mais um, já estou escutando alguns outros aparecendo.
Tem a ver com essa questão do teste, né? Eu acho que hoje, infelizmente, no Brasil, a gente não consegue, a gente não deve confiar no resultado confirmado, infelizmente, né? A gente precisa melhorar isso no Brasil. O que a gente sabe hoje é que o vírus está aí. Ele está aí na sociedade, ele está presente, ele já está circulando no nosso meio, né? Tem casos chegando, aumentaram as demandas por urgência, por pronto atendimento e CTI também, né? A gente tem visto casos muito compatíveis. É uma pneumonia aguda grave, né? Com alterações tomográficas aí muito sugestivas, né? Então, o que se espera é que nos próximos dias vai se aumentar muito o número de casos, né? A subnotificação é um problema, porque o caso suspeito deve ser notificado, tem aí uma subnotificação. O problema é que hoje o gargalo é o exame, né? Que não confirma os casos. Hoje a gente restringiu os exames para os casos graves, porque não tem teste para todo mundo, né? O problema é que as pessoas acabam não dando a importância que merece o vírus atual, né? Tem 2 casos confirmados de Divinópolis, então não é um problema, de fato é um problema, está circulando, né? Vamos lá, alguma outras perguntas? A questão da gripe espanhola aí. Em relação à comparação, existe uma comparação interessante com a gripe espanhola. A gripe espanhola matou muito mais gente, né? Muito mais. Mas é outro momento em termos de medidas de sanitarismo, de tratamento, de propedêutica, de suporte de terapia intensiva, né? Então é outro contexto, né? Parece que esse vírus atual tem um comportamento um pouco parecido com o vírus em termos de gravidade, de patogenicidade, né? Mas não dá para falar. Eu posso falar mais propriedade da epidemia de 2009, de gripe suína, né? H1N1, que foi uma epidemia muito séria, né? Ele matou em 2009 2.200 pessoas por aí, e essa provavelmente vai ser bem mais que isso, né? E os serviços ficaram saturados, né? CTIs lotados, e na época eu trabalhava em CTI em BH, lá no Eduardo Menezes, trabalhava em pronto atendimento, e os hospitais colocando container para atender a muita gente gripada e eventualmente um ou outro complicando e morrendo. É isso, é igual está acontecendo agora e que vai escalar, vai aumentar, né? Gestantes, né? Eu vi um estudo aí recente, aí, uma série de casos, né, que aumentou o risco de parto prematuro e gestante. Não parece ser grupo de risco não, sabe? Os dados da China não falaram isso, pouca gestante e pouca criança também. Então não está sendo considerado nos protocolos aí dos países, também não tenho condição de acompanhar tudo, mas não está sendo considerado como risco para complicações do coronavírus. A gente sabe com certeza que gestante com influenza, né, é grupo de risco sim de complicar. E é uma indicação, a gestante que gripa tem que tomar o oseltamivir, que é o remédio que está indicado para a influenza, né? Questão dos indivíduos jovens, né? Olha, no Brasil não tem nada, né? O que a gente, assim, na França, tem pessoal falando assim que a maioria dos jovens na França que evoluíram mal, eles estavam em uso de ibuprofeno. A história do ibuprofeno aí, né, que a OMS inclusive emitiu uma portaria aí recomendando não utilizar ibuprofeno nos casos de coronavírus. Então, mas não se sabe ao certo a questão dos jovens, né? Parece que não é um grupo muito acometido, que não evolui muito mal. Diferente da influenza, né? Em 2009 a gente viu muito jovem complicando, né? Mas evitar o ibuprofeno aí, de fato, né? A gente está no meio também de uma epidemia de dengue, também já não deve usar ibuprofeno. Crianças, né? Se preocupa muito com filho, sobrinho. A criança, o que o pessoal tem visto assim? É difícil isolar, né? Muito difícil.
A criança tem muita importância na manutenção da transmissão na comunidade, né? A criança adoece menos mesmo. E tem uma proporção maior de criança que não desenvolve sintomas, então ela mantém o vírus circulando com sintomas leves ou sem sintomas, né? Daí isso tudo ainda é exposição, tá, gente? Assim, ainda falta muita coisa para ser publicada aí sobre o comportamento desse coronavírus, né? Não sabemos muita coisa dele, então a gente vai baseando nas observações que está rolando aí, né? Pergunta interessante aqui da Roberta. Previsões a longo prazo desse atual cenário. Olha, isso aí, assim, as pessoas têm que entender que o vírus chegou para ficar, né? Nós vivemos a epidemia de 2009 com influenza e nós temos óbitos de influenza até hoje e temos uma vacina altamente eficaz, né? Então, assim, nós fizemos essa medida de contenção para ver se não tem um pico muito elevado, mas nós vamos ter casos de coronavírus aí intensos nos próximos meses e vai continuar nos próximos anos, né? Com uma maior ou menor intensidade. Não um pico, né? Uma epidemia tão forte igual agora. Então, os cuidados, eles precisam ser seguidos ao longo do tempo. O ser humano, o brasileiro e o ser humano, o planeta, precisa de fato mudar o seu comportamento. Patogênese tem pouca coisa, a gente sabe de outros coronavírus, né? Um vírus que tem uma predileção pelo epitélio respiratório, né? Nariz, garganta, então ele vai causar uma inflamação, uma reação inflamatória ali, e especificamente o coronavírus SARS-CoV-1, mais ainda que o SARS-CoV-2, ele tem uma predileção por parênquima pulmonar, né? E levando uma inflamação pulmonar grave, né? Essa questão do tabagismo ainda, né, tá rolando muita discussão aí. Fatores de risco além da idade, né? Raíssa perguntando aqui. Comorbidades, né? A grande maioria dos pacientes complicados que evoluem para óbito tem alguma doença associada. E essa doença, ela complica, ela descompensa ou ela tem alguma interação aí com o vírus que evolui mal, né? Algum teste que leve em conta o uso de inibidores, algum teste de tratamento, né? A China tentou usar um inibidor de protease, né? Na verdade, de transcriptase reversa ainda não vi nada. Que são medicamentos para o HIV, né? A gente viu, por exemplo, o lopinavir, ritonavir, foi testado, tem algumas pessoas usando aí, mas não tem nenhum benefício comprovado. Parece que não vai ser muita coisa, não. O pessoal está botando ficha na cloroquina, no remdesivir. Vamos ver o que vai sair. Vitamina C, nunca vi falar. Não li nada sobre isso. Vitamina C em altas doses na intravenosa, que isso possa melhorar. Isso aí para mim é bobagem. Pode esquecer. Questão do investimento em saúde e educação, né? O Brasil está num cenário difícil, né? Difícil comentar isso. Acho que vale a pena uma live só para comentar as conjunturas políticas, né? Mas no olho do furacão os investimentos vêm para a saúde e quando passa os investimentos vão embora, né? A educação está sem investimento. As universidades estão praticamente paradas e as bolsas de pesquisa estão paradas e estão diminuindo, né, de fato, os investimentos. É uma triste realidade. Podia estar aproveitando, né, entre aspas, esse momento para poder pesquisar sobre o próprio vírus, os tratamentos e seus testes. Não podia, isso no Brasil podia melhorar muito, né? Avalie a repercussão. Aqui, ó, uma pergunta do Luiz aqui. Algum estudo que avalia as consequências no corpo após a recuperação? Sequelas, talvez, né? Não. Tem descrito que pode dar uma fibrose pulmonar, né? Pós-cura, né? Um paciente que teve uma pneumonia viral grave, foi parar em CTI e tal, e depois recuperou.
esse paciente pode ter sequelas pulmonares, né? Fibrose pulmonar e ter insuficiência respiratória crônica, né? Tipo um enfisema precoce, alguma coisa assim. Mas ainda nada certo. Existe uma previsão para o fim da quarentena, né? Está sendo discutido isso agora, né? Vocês estão vendo o cenário nacional e internacional, né? Estados Unidos já está querendo, outros países também, a própria Itália já está considerando o fim da quarentena. Olha, o Brasil está numa situação complicada, acho que é problemático. A gente vê municípios tomando condutas que são diferentes dos estados, que são diferentes do Brasil como governo federal, né? Isso é um problema, né? Vamos ver o que vai ser. O decreto de Divinópolis vai até o dia 6, né? São 20 dias de decreto e eu acho que vai ser cumprido. Deu um pique aqui. Ops, peraí. Cloroquina. Cloroquina está sendo estudada ainda, né? Outro dia eu vi uma revisão, Jaqueline, colega aí, mandou. Vi uma revisão aí sistemática já com cloroquina, mas só tem um estudo e um estudo muito fraco, né? O estudo mostra só uma redução da carga viral local em sexto dia de tratamento. Isso aí, 100% conseguiu redução. Se você não tomar nada, você vai ter redução, né? Então eu sou meio descrédulo, né? Assim, incrédulo. Mas o pessoal está usando, tem vários estudos rolando, né? Então a gente tem que ver, assim, não tem, o que tem para hoje é isso, né? Mas pelo amor de Deus, isso é para paciente grave, isso totalmente experimental, off-label, né? Não tem indicação formal para isso. E o pessoal que está aí em casa sai para comprar cloroquina, isso é uma sacanagem, né? Com quem está grave lá precisando do remédio, né? Hoje eu vi o pessoal no grupo aí, aqui no hospital aqui, paciente grave, eles estão precisando de usar, porque né, a família quer e é o que tem para hoje, e não acha cloroquina, por quê? Porque o cidadão comum foi lá e comprou, né? Uma sacanagem. Nossa, a questão de surfactante, eu não sei responder, não. Se surfactante utilizado em neonatologia, eu acho que isso é meio viagem aí, a pergunta. Não... Profissional de saúde, né? Caramba. O profissional está trabalhando, está se expondo o tempo inteiro, né? Isso não é só para o coronavírus, isso é para outros vírus respiratórios, né? Infelizmente. Então, existe um risco. No SARS-CoV-1 e na MERS, né, parece que houve muita transmissão intra-hospitalar de coronavírus, né? Parece que por aerolizar, né? Difícil isso, né? O profissional está com medo de atender, com medo de atuar na frente, porque está com medo de pegar, né? Com alguma razão, né? Mas a gente precisa trabalhar, né? Os diabéticos, né? Então, essa questão do diabéticos é o descontrolado mesmo, porque o diabético descontrolado que vai complicar mais, né? Ele está no grupo de risco aí de ter evoluir com gravidade, né? Bom, uma pergunta aqui em termos de foco científico em relação às pesquisas, né? Eu acho que tanto vacina quanto tratamento, né? Mas eu acho que mais é vacina. Pensando em vírus respiratório, o que a gente tem de eficaz mesmo, efetivo, né? A gente pensa aí no sarampo, na influenza, na rubéola, não é tratamento, é vacina mesmo que eu consigo segurar essas grandes epidemias, né? Vamos ver? Bom, tem uma pergunta sobre o hospital regional, né? No contexto local, qual a sua avaliação do movimento para abertura de leitos no Hospital Regional de Divinópolis? Existe esse movimento, né? Até baixo assinado. Seria bom o hospital já começar e aí se dar um gás para concluir a obra. O nosso grande sonho é esse hospital funcionando e sendo um hospital universitário com nossos alunos e nossas atividades lá, né? Contribuindo com a sociedade da região.
Divinópolis você está discutindo a expansão dos leitos, urgente, né? CTI principalmente, e leite de enfermaria, né? Pode ser uma opção. Você tem o São João de Deus, tem que dá para criar novos leitos de CTI lá com a estrutura boa também. Estão discutindo implantar um hospital de campanha ali na UPA, ou pegar o Hospital Bento Mene e criar leitos de CTI lá, ou de enfermaria mesmo. Vamos lá. Pergunta sobre os equipamentos de produção. Só um minuto aqui, gente. A conexão está dando umas falhadas aqui. Os médicos estão recebendo EPI suficiente para esse período. Isso vale para os arredores. Olha, o problema do EPI, os equipamentos de proteção individual, no Brasil, é um ponto muito crítico. Por quê? Porque a demanda de repente subiu muito e muitas pessoas da comunidade geral acabaram pegando e comprando esses EPIs e acabou que os profissionais de saúde ficaram sem, né? Principalmente máscara aí nesse caso. E então hoje o que a gente vê de problema é a falta de máscara, e especialmente as máscaras respiratórias, aquelas máscaras com filtro maior, N95, PFF2, que os profissionais devem usar em algumas situações, né, que tem mais risco de contágio. E o avental. Avental impermeável, está muito difícil de conseguir. O avental comum, mas não muito fino, né, que é recomendado usar. Então, assim, na verdade, a informação é que tem máscara ainda, mas tem pouco. Então, para atender o paciente com suspeita de coronavírus ou de qualquer outra infecção respiratória, né, transmissível, contagiosa, tem que usar máscara. Máscara comum, né, não precisa ser mais do que isso. Num atendimento geral, né. No CTI, que o paciente está entubado, você vai aspirar, você vai ventilar ele vai eliminar aerossol, né, pequenas gotículas que podem transmitir. A máscara cirúrgica não é tão boa assim. Mas, de uma maneira geral, a máscara cirúrgica, essa fininha, já é mais que o suficiente, né. Sobre os hipertensos, né, assim, o hipertenso controlado não é grupo de risco. É a questão das comorbidades, né, o que a Silvana perguntou aí. Na verdade, o que está vendo? Esse pessoal que está morrendo lá na França, na Espanha, na Itália, a maioria tem outras comorbidades, né? Isso é uma questão epidemiológica que tem que ser explicada ainda, né? Hipertenso controlado está tranquilo, não tem problema não. A professora Rosi mandou uma outra coisa, peraí. Cadê, gente? Completando, professor Igor, os profissionais de saúde hoje de nós estão com EPIs adequados, tem para todo mundo. Então, essa é a questão que eu estou falando. Existe uma dificuldade de comprar. Então, hoje, a Anvisa emitiu uma portaria autorizando a confecção por outras empresas, e não as próprias certificadas, digamos assim, dentro de parâmetros para confeccionar EPI. Então, isso está sendo feito hoje. Então, eu acredito que o desabastecimento vai resolver aí nas próximas semanas. Tem máscara. A informação que eu tenho é que tem máscara, tem luva, o capote, né, o avental é que não tem muito e é para reservar para alguns atendimentos que possa gerar respingo, né, de sangue ou de suor, de vômito, alguma coisa assim. A questão, nós estamos lidando com uma infecção de transmissão respiratória, principalmente, né? Usar máscara. Isso tem. A N95, essa mais grossa, está mais nos hospitais mesmo. Pergunta do Vinícius aqui. Se eu acredito que teremos que endurecer mais a reclusão social para evitar grandes contaminações. Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Não se sabe ao certo o benefício concreto, real das reclusões, né, das intervenções comunitárias e restritivas. Olha, no cenário atual, a gente tem pouco teste ainda, as equipes não estão adequadamente preparadas, a gente não tem esse telemonitoramento tão bem implementado, né, no município, no estado, no país. É muito preocupante interromper essas quarentenas, né? O medo, né?
É uma palavra que tomou conta da sociedade brasileira, né? O medo é de que os casos aumentem muito de uma hora para outra, porque a rede precisa se preparar melhor. E está se preparando, né? Então é difícil dizer assim, se precisa aumentar, endurecer. Endurecer acho que não, já está estão muito rígidas as medidas, né? Bastante rígidas, né? Eu acho que tinha que ter algumas questões assim, a ideia de evitar aglomerar pessoas, né? Então assim, show, jogo de futebol, grandes eventos, isso aí tem que ficar sem ter por muitos meses. E outras situações que não aglomera tanta gente, talvez poderia, né, voltar a ter, mas é difícil isso, uma pergunta difícil de responder, né? Vamos lá. Há relatos de detecção de imunoglobulina contra SARS-CoV-2 nos primeiros casos de contaminação em Wuhan. Imunoglobulina de corpo, né? Isso vai ser detectado aí uma semana após a infecção. São os testes rápidos que estão chegando. Tem teste rápido sendo usado em outros países e tal. Então, tá rolando, tá acontecendo. E aparece. Um elogio aqui aos profissionais de saúde. Eu acho que o profissional de saúde está com medo também, né? A gente precisa capacitar melhor a rede para que as pessoas tenham mais segurança, não só do ponto de vista de instrumento de EPI, mas segurança de atender esses casos, né? Não são casos complicados. Atender gripe é muito simples. Muito fácil, é só você ver se está ou não está com sinal de pneumonia. Se está com a doença de base descompensada. Aí o resto, ele vai para casa com as orientações. Alguns têm que tratar influenza, né? Os que têm comorbidades, gestantes, idosos e tal. E a maioria vai evoluir muito bem, né? E alguns que vão complicar, nós vamos precisar de dar um suporte maior de internação e de CTI eventualmente, né? A questão da Rosi perguntou em relação à quarentena, de continuar por mais tempo, né? Eu acho que tem que ter medidas de contenção, sim, por mais tempo, igual eu já falei. Mas com a lógica da transmissão, do risco de contágio. Isso eu até já defendia desde o início, né? A questão que eu acho, pessoalmente, evitar aglomeração de pessoas, né? Eventos acadêmicos mesmo, que reúnam muita gente, eventos esportivos e eventos de lazer, né? Se a gente for pensar, antes de chegar o coronavírus, todo mundo já gripou, já resfriou, e como que pega isso, né? A gente pega dentro de casa, de alguém que pegou, né? Filho, criança principalmente, ou a gente pega aonde, né? Em eventos fechados, né? E aí festas, shows e casas, bares e tal, é onde tem risco de pegar, né? Isso a gente vai ter que lidar com esse tipo de prevenção, né? Evitar essas questões por muito tempo, né? Bom, acho que é a Priscila que perguntou aqui, né? Quanto aos achados laboratoriais, podemos associar algum de PCR maior que 10 e troponina elevada? Ainda é cedo para criar essa... É muito cedo. Obviamente, PCR maior que 10, PCR alto, lactato alto, isso tudo indica gravidade, né? Não indica diagnóstico. O que pode mais ajudar em termos de suspeita de diagnóstico no paciente grave é a tomografia do tórax, né? Porque tem alterações pulmonares, né, em vidro fosco e tal, mais periféricas, que é mais sugestiva de infecção com coronavírus, né? Inclusive o professor Romo fez uma aula aí bem bacana, muito esclarecedora, né, que coloca essas questões e um suporte mais avançado, a tomografia pode ajudar, né? Uma outra pergunta aqui sobre a máscara de tecido, né? Olha, gente, máscara de tecido não está recomendada para prevenir infecção por vírus respiratório nenhum. Ela poderia ser usada em outras situações que alguns locais estão fazendo, por exemplo, o cirurgião que usa máscara para operar,
ele que não está doente, obviamente, ele poderia usar, ela é só uma contenção local, mas não está recomendado assim de fato. Outras situações fora do assistência, né? Às vezes tem que usar máscara por causa de cheiro, sei lá, por causa... Mas o ideal na assistência são máscaras dentro dos padrões da Anvisa. O que eu falei é que hoje já liberou para empresas, outras empresas confeccionarem essas máscaras dentro desse padrão, duplo tecido, tem o fator filtrante e tal, tem todas as especificações que tem que ter. Então, máscara de tecido para assistência ao paciente, não, talvez para outras coisas. Comentário aquele sobre as vacinas, eu acho que esse que é o caminho. O problema da vacina é que esse ano não vai ter, né? Talvez ano que vem ou no outro, né? Se tiver, tem algumas pesquisas andando aí, mas acho que demora. Né? A pergunta aí da Isabela: qualquer sintoma de resfriado é indicado usar máscara dentro de casa? Sim. Em questão do critério, e hoje tudo pode ser, né? Não tem isso. Qualquer gripe, resfriado pode ser coronavírus, acabou essa história. O governo, o Ministério da Saúde ainda coloca como critério 3 sintomas principais, né? Que é tosse seca, dor de garganta e desconforto respiratório. Com ou sem febre, isso que foi o Ministério que colocou. O Estado já coloca a presença de febre, tem que ter com outros sintomas. Febre mais coriza de resfriado comum já é caso suspeito para nós, né, no Estado. Então, qualquer resfriado mesmo. Agora, você tem que pensar que às vezes é um quadro alérgico, né? Então, não é bem assim. A gente que atende, que faz clínica, né? Atende paciente. A gente sabe, você sabe quando o paciente está com um quadro infeccioso ou com um quadro alérgico. Às vezes confunde no primeiro dia, mas no segundo já não confunde tanto, né? Então, é importante diferenciar isso. Difícil nesses tempos de epidemia. Febre é um parâmetro importante, né? Mas às vezes não tem febre. Mas qualquer resfriado comum pode ser coronavírus. Tem casos assintomáticos, porque não tem casos com poucos sintomas, né? Sintomas mais leves. É isso mesmo. O Flávio colocou uma questão aqui do discurso do presidente Bolsonaro, né? O fato de não ser um assunto tão sério como o povo vem se comportando e indagando sobre o fechamento de escolas infantis, por exemplo. Como é que a gente vê isso? Bom, primeira coisa, é um assunto extremamente sério, né? Assim, acho que não justifica o caos que foi se instalado, né? Mas o que a gente está vendo, por exemplo, na Itália? Se não fosse sério, não tinha 7.500 óbitos na Itália, né? É uma coisa de louco. Hoje nós estamos completando um mês de epidemia no Brasil, né? 25 de fevereiro, primeiro caso confirmado. Né? Epidemia que está aumentando rapidamente, mais rápido que a influenza, e a perspectiva aí, infelizmente, é que vai matar muito mais gente. Então é muito sério, é muito sério. Isso não justifica o caos. Né? A questão das escolas infantis, a criança é um potencial transmissor. Né? Então, nessa questão, se começar a relaxar a quarentena, as escolas infantis, de fato, têm que ser as últimas a retornarem às atividades normais. Né? Se for começar a liberar a quarentena, tem que ser aos poucos, alguns setores, de forma controlada, com algumas restrições e regras, para evitar aglomerar. A escola infantil é onde aglomera mesmo. Né? A criança adoece na escola, leva para casa e o adulto e os idosos vão adoecer na sequência. Difícil, né? Tem que mudar comportamento mesmo. A Lohana colocando aí. A questão das máscaras de tecido, eu já comentei aqui, vamos seguir aqui. A Raíssa, quais seriam os prós de investir no hospital regional ao invés de montar o hospital de campanha? O hospital regional, gente, assim, ele tem aí 70, sei lá, mais, né? 80% das obras já concluídas. Se for lá no setor lá de cuidado intensivo, né, o CTI, ele está praticamente pronto, né? Tubulação, os encanamentos lá, as conexões, falta montar. O problema do hospital regional são outros, né? Tem uma obra, tem um problema político e administrativo aí
complexo, tem que fazer uma limpeza, você não consegue chegar lá, né? Isso demora aí um mês também. Difícil. E o hospital de campanha, por outro lado, faz também com o tempo aí, mas o recurso é de outra fonte, né? Quem tem que bancar o hospital regional é o governo do estado, né? A ideia de produção de capote, de avental, de TNT, é isso mesmo. A ideia é produzir, pessoal ajudar, porque está faltando. Na rede básica está faltando muito e precisa, né? Tem uma pergunta sobre a possibilidade de segunda infecção. Já falei isso, tem alguns relatos aí, mas nada comprovado, né? E a questão que preocupa são novas mutações, novos surtos, né? Muito bem. Muitos acenos aqui, né? Tem uma pergunta importante daqui da Ana Paula, né? Qual o período para a troca da máscara N95, que é essa máscara mais grossa, né, que filtra mais? Olha, você está atendendo um paciente com gripe. O ideal é você trocar após o atendimento. Haja máscara, né? Então a própria Anvisa colocou o seguinte, que é a possibilidade de você utilizá-la durante um plantão inteiro ou até em períodos maiores, 12 horas, se ela não molhar e se ela não estragar, não danificar, né? Então existe essa possibilidade colocada pela Anvisa. Hoje eu recebi um estudo aí de desinfecção dessas máscaras, né? Mas ainda não está muito certo isso, seria uma possibilidade, mas não é recomendado hoje, né? Então, se perguntar aí, no caso do coronavírus, você está atendendo paciente com coronavírus, com suspeita de coronavírus, até 12 horas ainda dá, né? Se tivesse um experimento maior, né, usaria por menos tempo. Sim, a Carla colocou a questão da portaria da Anvisa. Tem que atender, eu já falei isso aqui. Então, não é qualquer um que pode sair produzindo. Se atender os critérios, pode produzir. Ela liberou isso, mas tem que atender os critérios. Senão também o profissional vai usar aquele EPI, aquele equipamento, vai achar que está... Pergunta aqui da Ana Gabriela. Estou com uma tossinha que vem às vezes, uma dor de cabeça parecendo sinusite, mas sem febre. Precisa de máscara? Difícil, né? Essa tosse é antiga? Se for coisa antiga, acho que nada a ver. Se for recente, pode ser coronavírus. Tem que usar. É o recado da Roberta para não ficar vendendo máscara de tecido. Bom, na sua opinião, passada a crise, quais as principais lições que devemos valorizar, tanto individualmente quanto pelo sistema de saúde brasileiro, a fim de fazermos frente aos novos desafios? Que pergunta boa, hein? Complexo, né? E eu estou aprendendo muito. E não é fácil. Trabalhando sanamente para ajudar de forma voluntária também. Eu sou professor, eu poderia estar em casa quieto, né? Então eu estou aprendendo muita coisa. Estou aprendendo que o medo muda o comportamento das pessoas. Isso aí está fato, né? Que não era tão claro assim. A gente já sabia disso, mas essa epidemia mostra muito isso, né? E as pessoas que estão com medo, elas têm dificuldade de ouvir. Isso é um problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é diminuir o medo para poder enfrentar, né? Poucas pessoas, de fato, estão enfrentando a epidemia por causa do medo. Então, a gente está aprendendo muita coisa, né? A questão do sistema de saúde, assim, é preciso ele se organizar melhor, né? Articular melhor fluxos de informação nos sistemas de saúde, a integração entre municípios, estado e governo federal, ela está muito ruim na atual epidemia e está prejudicando muito, né?
as pressões, né? Assim, muitas decisões são tomadas por pressão, né? Difícil isso para os gestores, né? São muito pressionados. Muito difícil lidar com o medo, né? O medo implantado, como é o caos. Difícil. Tem algumas perguntas aqui sobre curso de medicina, convocação de internos, o papel da universidade. Eu acho que hoje não é dia de responder isso, sabe? Assim, não estou fugindo não, mas eu acho que merece uma próxima live sobre isso. Podemos falar um pouquinho mais da universidade, né? Uma coisa mais específica. Só uma breve opinião sobre isso. Eu acho que a universidade tem potencial e deveria contribuir muito mais no enfrentamento dessa epidemia. Acho que isso já responde a maioria das dúvidas, na minha opinião, é claro. Pergunta da Daniela aqui. Para alguém que estava com sintomas de gripe, qual o tempo seguro para não transmissão após acabar os sintomas? É uma ótima pergunta. Veja bem, o Brasil coloca o tempo de isolamento de 14 dias. E ponto final. Quer dizer, a pessoa que adoeceu é um caso suspeito, vai ficar isolada 14 dias. Aí passa 2 dias, 3 dias, ela já melhora. Será que ela precisa dos 14 dias? Não, não precisa. Então, tem uma diretriz americana, do CDC americano, que até a Prefeitura de Belo Horizonte está adotando ela, para o profissional de saúde, tá, gente? Mas é uma diretriz interessante. Se você não testa, né, não tem exame, o ideal é você ter o teste, porque aí se dá negativo, você diminui muito esse tempo de isolamento, né, até melhorar de fato os sintomas. Mas a diretriz americana e da Prefeitura de Belo Horizonte coloca o quê? Você não testou o profissional, ele está com sintoma. Ele está 72 horas, ele parou de ter sintoma, melhorou, está 72 horas sem sintomas e já se passou 7 dias desde o início do sintoma, ele já pode ser liberado. Né? Porque a gente vê que o período de transmissibilidade, ele é aí 3 dias após o início desses sintomas, né? Então ele poderia ser liberado antes desses 14 dias, né? Mas na prática, assim, hoje é difícil adotar isso no Brasil, né? Você tem que ficar reavaliando para ver se melhorou mesmo. A gente tem que avançar muito nesse teleassistência, no telemonitoramento. E o exame? Com o exame eu acho que a gente consegue encurtar, né? O exame bom, que seria um exame molecular, feito no início do quadro, e eu consigo encurtar aí o tempo de isolamento nesse paciente, né? Dando negativo. Uma pergunta. Qual o papel do Eduardo de Menezes nesse contexto? Seria referência para casos mais graves em todo o estado? Haveria suporte necessário para atender a demanda, apesar dos 5 milhões liberados pela ANI? Olha, o Eduardo de Menezes, quem não conhece, é o hospital referência do estado de infectologia. Tenho um carinho muito grande pelo Eduardo de Menezes. Eu fiz minha residência lá, trabalhei muitos anos lá, tenho muitos colegas lá. Tenho muita saudade de lá. Olha, o Eduardo de Menezes, ele não é um hospital grande, né? Não sei quantos leitos que tem aí, próximo de 100, sei lá. Ele tinha 16 leitos CTI, 18 leitos CTI, foi ampliado, hoje está próximo de 30 já para essa epidemia. E o hospital, olha para vocês verem, o Hospital Eduardo de Menezes é um hospital referência de HIV, né? E hoje não está internando HIV no Eduardo de Menezes, né? Só vai internar quadros respiratórios com suspeita de coronavírus. E eu acho que só ele não é suficiente para BH, muito menos para o estado, né? Mas é referência para casos graves, sim, mas não dá conta não. Cada regional vai ter que se organizar para ter uma referência, né? E aqui hoje a referência maior é o Hospital São João de Deus, né? E esse movimento de tentar abrir outras unidades com leitos de terapia intensiva, e o regional entra nessa história. Pergunta da Luísa aqui, né? Quanto à apresentação clínica, é muito comum sintomas de via aérea superiores, congestão nasal e coriza. Sim, aparece, né? Aparece, mas
igual o critério do Ministério, ele não colocou coriza, né? O do Estado coloca. O que a gente tem visto, assim, eu nem estou atendendo tanto, estou ajudando nessa articulação, né? Mas colegas falando até do próprio CIEVS, né, que é a questão, é o Centro de Vigilância Epidemiológica lá em Saúde, de uma hora para outra, janeiro, início de fevereiro, estavam, né, os casos gripais com coriza e tal, de uma hora para outra começaram os casos de apresentação clínica diferente, que é esse quadro de tosse seca, dor de garganta e febre, né? Isso é que a gente vê mais com o coronavírus, né? Então aparece coriza, sim, em alguns casos suspeitos aí, confirmados, mas quadro, se for falar de um quadro clássico, né, para corona hoje é febre, dor de garganta, tosse seca. Não podemos fechar nisso, né? Mas é o que a gente vê, e mialgia um pouco, né, de mal-estar. Então. Yuri fazendo um pequeno elogio aqui, valeu, Yuri. Beleza. Vamos seguir aqui. Muito bem. Comentário de Yuri aqui é interessante, né? O excesso de pessoas achando que sabe tudo sobre o vírus está atrapalhando, né? É um problema sério. As fake news, não só as fake news, às vezes a pessoa não quer disseminar mentira, né? Mas fala coisas sem embasamento e tal. Eu acho que a gente desconhece de fato esse vírus ainda, né? A gente tem que estudar mais ele, né? Aí a universidade de novo, estudar ele mais para a gente conhecer melhor e enfrentar melhor, né? Difícil, muito difícil. Bom, doutora Ercília, contamina-se pelos olhos, nariz e boca. Considerando que várias pessoas coçam e introduzem objetos no ouvido, pode haver infecção dessa forma também? Teoricamente sim, né? Mas o ouvido ele é mais protegido, né? Assim, a mucosa está muito lá mais profunda, né? Eu acho uma via muito pouco provável, né? E mesmo olho, boca, nariz também, né? A mão contaminada levando ao olho, né? Mas é a secreção respiratória, o contato direto, que é o mais importante. Eu acho que aí que existe um pouco de exagero nas medidas aí individuais, digamos assim, né? Mas a secreção respiratória, um contato próximo, que é o principal, né, de risco. Uma pergunta do Marcos aí, se eu acho que o Brasil teria condição de testar todo mundo igual na Coreia do Sul. Difícil responder essa pergunta, né? Eu acho que o Brasil ele poderia ter disponibilidade de exame para todo mundo. Isso acho que sim, que ainda não tem. Mas uma vez tendo, testar todo mundo, nós vamos precisar de treinar, capacitar a rede, né? E instrumentalizar os profissionais, as equipes, né? É difícil, é que nós estávamos já numa situação ruim, o país, um sistema de saúde do país muito sobrecarregado, e de repente vem uma epidemia, né? Então é muito difícil isso, né? Testar e monitorar, né? Igual a Coreia fez, igual a Alemanha está fazendo. A Ana Paula perguntou aqui a questão dos números de leite CTI. Eu não sei exatamente, eu sei que tem vários locais ampliando, né? Ampliando muito. Não sei falar em números, né? Mas a perspectiva é que vai necessitar de muito leite CTI nas próximas semanas, meses. A pergunta da Raíssa: por que o teste aplicado hoje no Brasil não é eficaz? Na verdade, o teste é extremamente eficaz, mas a gente não tem muito teste disponível, muito kit para colher, né? A própria Divinópolis recebe aí 10, 20 por semana, é muito pouco. É um teste simples de colher. Essa amostra vai para Belo Horizonte e ele faz um exame de biologia molecular muito bom. O problema não é a eficácia do exame em si, mas
é a disponibilidade e a agilidade do resultado, né? O resultado tem chegado em 5 dias, 7 dias, né? Que é muito, muito tempo, né? Podia ser menos. Ah, desculpa aqui eu falei de mialgia, né? Mialgia é dor no corpo, dor muscular, na verdade. Então, é comum também. Quando está gripado, com esse corpo meio ruim, doendo, né? Pergunta de novo. BH lidera com folga no número de casos confirmados em Minas. Então, tem duas considerações aqui. Primeiro, a epidemia concentra em grandes centros mesmo, né, onde as pessoas que aglomeram mais têm mais transmissão. Segundo é que o número de casos confirmados ele não traduz a realidade hoje do estado, do país e do mundo. Então, a gente precisa entender isso. Ele traduz a realidade em países que fazem teste em todo mundo. Coreia, Alemanha. Estados Unidos deu uma melhorada, agora você viu o número de casos dos Estados Unidos subiu muito nos últimos 2 dias, por quê? Porque está testando mais e porque não está fazendo 2 testes para soltar como positivo. Ele mudou um pouco a lógica lá, o fluxo, né? Um teste positivo ele confirma. Então o número de casos dos Estados Unidos, aliás, preocupa muito também, né? Já tem lá 65 mil casos confirmados nos Estados Unidos, é muita coisa. Tudo bem. Marcela Mesquita aqui, ó, lá da TV Integração, né? Acho que é. Por conta do trabalho, continuo tendo um contato com o ambiente externo. Como proteger meus pais dentro de casa? Olha, os cuidados tem que ter fora de casa, né? Assim, é a questão da aglomeração, de evitar o contato próximo com as pessoas, principalmente ambiente fechado. Chegou da rua, é lavar a mão. Lavar a mão, não precisa muito mais que isso. Falar, você não está doente. Se você adoecer, você precisa se isolar deles, né? Mas não precisa mais do que isso. É se cuidar para não se infectar. E se infectar, tomar as medidas para não transmitir, né? Principal medida disparado que reduz o risco de transmissão, tanto de infecção respiratória como de infecções intestinais, diarreia, é lavar a mão. Coisa básica, simples, né? Então, antes da epidemia, por exemplo, o que eu reparava muito? O pessoal vai para a academia, não lava a mão para entrar e não lava a mão para sair. Como assim? Você malha lá na academia o dia inteiro e não lava a mão depois? Então, é coisa básica. Tomara que agora todo mundo mude comportamento para frente, né? A questão dos testes rápidos aí, Ana Paula, eu já expliquei um pouco. Na verdade, eu acho que eles não têm muito valor, não, porque eles têm uma janela imunológica grande, né? Vai ajudar pouco. Está marcando um tempo aqui, 1 minuto e meio. Eu acho que vou ter que desligar, né? Eu não sei. Com certeza houve subnotificação de casos no BH, Divinópolis, Minas, no Brasil inteiro. As pessoas têm que entender que o vírus está espalhado aí. Não tem outra alternativa, não, gente. O vírus está aí. A gente tem que se cuidar mesmo. Vamos mudar os hábitos, vamos lavar as mãos e vamos nos cuidar, né? Mas vamos enfrentar. A gente tem que enfrentar esse vírus. Enfrentar é não esconder dele. Tomar os cuidados devidos e fazer alguma coisa para colaborar. E aí na condição de profissional de saúde, na condição de universidade, né? Gente, acho que está na hora, né? Eu agradeço aí os comentários, os elogios. Valeu demais. Podemos combinar uma próxima aí. Acho que as dúvidas são grandes, são muitas. Eu estou cheio de dúvidas, não consigo dormir mais. Vamos trabalhar, né, gente? Um abraço, tudo de bom para vocês, se cuidem e evitem aí disseminar o pânico, né? Porque é sério, mas a gente consegue enfrentar.